A entrevista que você vai acompanhar agora é com o advogado criminalista Dr. Neto Gouveia, advogado responsável pela defesa da família do jovem engenheiro Rubens Fernandes, o Rubinho, que foi brutalmente assassinado no último mês de junho na cidade de Lagoa Seca após as festividades do São João. Esse caso ganhou a Paraíba e também o Brasil. Revolta, comoção da população, histórias que irão mexer com você. Eu conversei com o Dr. Neto Gouveia, ele revelou detalhes que ainda estavam ocultos sobre esse caso. Fala também sobre o acolhimento do Ministério Público da denúncia contra Larissa Leal e outros detalhes que você vai acompanhar nessa entrevista exclusiva com a gente agora. Olá pessoal, conversando a partir de agora sobre um caso intrigante em toda a Paraíba, um caso que comoveu a cidade de Guarabira, o estado da Paraíba, e também um caso que se tornou um caso nacional. Os principais meios de comunicação do Brasil também estão veiculando esse caso, que é o caso do jovem Rubinho, jovem engenheiro civil aqui da cidade de Guarabira, na Paraíba, onde ele foi brutalmente assassinado agora no período de São João, na cidade de Lagoa Seca, covardemente assassinado. E aí um contexto da história, grande parte da população já sabe. O caso começou a andar na justiça, nós temos novos elementos que endossam ainda mais esse processo. Eu estou ao lado aqui de um dos maiores advogados da parte criminalística do estado da Paraíba, do Nordeste do Brasil, o Dr. Neto Gouveia, que vai conversar conosco. A partir de agora vai falar sobre o desenrolar, a atualização desse caso. Ele é o advogado do caso da família do jovem Rubinho, que passa por momentos altamente delicados desde então, o dia do seu falecimento, onde teve sua vida ceifada na cidade de Lagoa Seca. Dr. Neto Gouveia, satisfação tê-lo conosco aqui nessa importante fala para o povo da Paraíba. Satisfação é nossa, Rudney Araújo, parabenizar pelo seu projeto de levar o bom jornalismo, a boa informação, com ética, com responsabilidade, com respeito aos princípios do bom jornalismo. Queria estar aqui com você falando de outro assunto. Queria estar aqui nesse momento falando de qualquer outra coisa, menos a morte de Rubinho. Quando eu soube desse fato, meu coração, como amigo da família, ficou em chamas. E eu disse àquela família que o que for necessário, dentro da lei, dentro daquilo que os homens chamam de lei, iremos até as últimas circunstâncias. Retirar a vida de um ser humano é algo grave. E só os animais irracionais não respondem pelos seus atos. Nós estamos de um fato que não mexeu apenas com a família, mas mexeu com a cidade, com o estado, com o Brasil inteiro. Eu recebo mensagens de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, Amapá, Rio Grande do Norte. Isso é que nos conduz a ter a certeza de que no Brasil ainda existe justiça. No meu estado ainda existe justiça. No meu estado ainda existe um Ministério Público aguerrido, vibrante, enérgico. E eu estou muito crente na robustez desse procedimento criminal. O delegado, até então, ao seu olhar, o olhar do inquérito policial. O inquérito policial é uma peça dispensável. Muitas pessoas não imaginam o tamanho do poder do Ministério Público. O Ministério Público ele tem um campo de investigação próprio, que não depende da autoridade policial. E um fato de grande relevância é que desde 1988, a Constituição que Ulisses Guimarães a chamou de Constituição Cidadã, dizia-se que o Ministério Público, a partir daquela data, teria autonomia funcional, independência funcional.
teria esse crivo de ser o símbolo de resistência ao arbítrio. E o promotor poderia agir independentemente da autoridade policial. A forma que esse crime se deu, doutor Neto, ele lhe comoveu a poder estar atuando nesse caso, e o senhor entende que nas últimas horas ele também terminou comovendo o próprio Ministério Público? Sem sombra de dúvidas, Rudinei. Porque você imagine só, Rubinho sair de Guarabira com a sua namorada, se arrumar, tomar um banho, fazer a sua barba, se perfumar, um coração incendiado de felicidade. Rubinho estava num novo relacionamento. Rubinho estava vivendo os melhores momentos de sua vida, ao lado de Cíntia, uma médica renomada da cidade de Monteiro. E Rubinho vai para um evento, acreditando voltar normal para casa. Rubinho sai de Guarabira, vai para Campina, para Lagoa Seca e volta num caixão. Rubinho foi morto sem o direito legítimo de se defender. Rubinho sofreu uma bomba no coração, estávamos em pleno São João. Rubinho sofre um tiro em seu coração. Rubinho jamais sabia que naquele momento ele iria ser vítima de um crime. Rubinho não toca em ninguém, Rudinei. Rubinho não pratica um gesto de violência a qualquer pessoa dentro do evento. Rubinho não tem uma mácula em sua vida de gestos de violência. Rubinho, eu tenho certeza que até agora está lá em cima, ao lado de Nosso Senhor, perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui, o que foi que houve? Eu não tenho dúvidas que esse processo, a atrocidade desse processo, a estrutura que levou à morte prematura de um engenheiro, de um homem que era útil à sociedade, útil à família. E é por isso que esse caso me choca tanto. Me choca ver as construções de Rubinho, os pedreiros voluntariamente pegar um pedaço de tábua de compensado, o gesso da obra e escreverem justiça por Rubinho. O senhor imaginava que esse caso ocorrido aqui na Paraíba, com um jovem engenheiro, pudesse ganhar o Brasil? Eu até agora, Rudinei, eu não acredito que Rubinho morreu. Eu conheço muitas pessoas que têm um perfil de uma pessoa violenta, um brigão, mas a morte de um jovem que não tem coragem de matar um animal, uma barata, um inseto, a morte de um jovem indefeso, a morte de um jovem nessas circunstâncias. E quando o Rubens me disse: Neto, na gravidez de Rubinho, eu disse a Roseli, minha esposa, que não me dissesse o sexo. Eu só queria saber o sexo no momento do parto. E quando Roseli já tinha Rayane e Raíssa, quando a médica disse: é um homem, ele não aguentou. Pegou o filho ainda em sangue e abraçou e beijou seu filho e disse: é Rubens, filho, é o meu pedaço na terra. Tendo ouvido esse relato do pai do Rubinho, isso lhe comoveu? Ouvir essa história, o relato, né, do próprio pai frente a frente? Como é que foi escutar do próprio pai um relato tão forte como esse? Um relato desse, Rudinei, me deixou impactado. Esse relato, ele trouxe uma emoção tão grande ao meu peito que isso eu disse: vamos enxugar essas lágrimas, meu amigo Rubens, com um manto da justiça. O abraço que você deu ao seu filho, ainda em sangue, retirando do ventre de Roseli, que eu a chamo de tia Roseli pelo laço afetivo que eu tenho por ela. Porque tia Roseli foi minha professora e eu fui professor de Rubinho. Ela me ensinou a ler e a escrever e eu tive a oportunidade de ensinar a Rubens. E hoje sou advogado num processo criminal como assistente de acusação. Isso são as curvas da vida. Esse processo, eu fui tragado por um furacão, por um crime violentíssimo. Mas foi só um tiro. Há testemunhas nos autos que afirmaram que ele tentou dar outros tiros.
E esse grau de violência, de brutalidade, de selvageria, não só cometido por Christian, mas instigado, mas levado, mas atraído, mas manipulado por sua namorada. E esse cenário, ele pratica violência. Aqui vai minha solidariedade a vocês, mulheres que estão me ouvindo. Ele dá um soco na face de Cíntia, namorada de Rubinho, e na face da cunhada de Rubinho, Camila. Um soco. Olha o gesto de nem na pré-história, nem lá no Paleolítico, no Neolítico, na Idade dos Metais, existia tamanha brutalidade e um espírito selvagem. Aqui vai a minha solidariedade a você, mulher, neste momento. É nessa perspectiva, Rudinei, que eu percebo a robustez, as testemunhas desse processo. Vejamos que nós estamos na fase do oferecimento da denúncia. O Ministério Público denuncia na última quinta-feira e tem muita coisa para chegar nesse processo. Tem muitos elementos que vão chegar nesse processo porque nós trabalhamos num sistema que demora. Institutos de perícia, existe é um só para a Paraíba toda, e nós aguardamos ainda muitos elementos que vão ainda mais. Já está forte o processo e ficará ainda mais. Doutor Neto Gouveia, relatos de pessoas próximas ao casal, eu falo do casal Rubinho e Larissa, tem relatos altamente intrigantes e, de certa forma, que deixam algumas peças expostas nesse processo. Há muitas informações de que desde a época em que eles eram casados, existia um relacionamento até certo ponto conturbado, né? Principalmente da parte de Larissa para Rubinho. Após o término do relacionamento, há também relatos, há informação também, há mensagens de WhatsApp que comprovam uma espécie de perseguição, né, da parte dela para o Rubinho, em relação também à questão de ex-namorados, né, ex-namorados anteriores ao Christian, que até chegaram a querer tomar satisfação com o Rubinho em alguns casos, de certa forma sendo coagido por Larissa. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre... Existem essas peças que estão aí sendo investigadas no processo? Existe sim, Rudinei. Existe um crime chamado stalking, que é a perseguição desenfreada a uma pessoa. Que é o desejo... Você veja que muitas pessoas não é feliz e não permite que a outra pessoa seja feliz. Você observe que existem relatos testemunhais no bojo do inquérito desse procedimento, que diz sim que o casal Christian e Larissa, a festa inteira, veja que eles não estavam no evento, o evento Sou São João é um evento dos maiores do estado da Paraíba. É um campo fechado, mas com vários ambientes. Vários ambientes. E vejamos que existia um ambiente maior, que era um ambiente com um oferecimento de menos atrativos. Existem ambientes fechados dentro da própria festa, área VIP. E o casal que estão sendo aí acusados, que está sendo denunciado pelo Ministério Público, estava numa área VIP. Rubinho e a turma de Rubinho, Cíntia, Camila, estavam numa área distante deles. Então não existia necessidade de você sair de uma área VIP, onde tem banheiro, tem um buffet, tem bares, dentro do próprio ambiente. Então quando você diz, não, eu vou ao banheiro, por qual motivo você vai sair de um banheiro numa área VIP exclusiva para ir no banheiro da área comum? As testemunhas relataram com a clareza solar que existia essa provocação à festa inteira. Discussões dentro do banheiro com a atual de Rubinho. Uma provocação que deixa sufocado, incomoda Rubinho. Rubinho sai de um canto e existe dentro da festa, provado por provas testemunhais. Observe que isso não foi um fato isolado. Outros eventos antes de junho
testemunhas afirmaram também que houve essa perseguição. Existe também no corpo da denúncia um fato que ocorreu aqui no dia 30 de maio em Guarabira. Um médico no seu ambiente de trabalho. Salvando vidas. Médico é para salvar vidas. Atendendo e chega uma pessoa, o segurança, doutor fulano, tem uma pessoa querendo falar com o senhor. Pois não. A pessoa entra, fecha a porta do consultório e diz, eu estou aqui para cobrar uma dívida. Nesse caso foi o Christian. O inquérito, o procedimento criminal traz o nome de Christian Veiga. E ele afirma, o médico, nesse procedimento que está tramitando, que estava ali em nome dela. O que Christian tenha ido fazer nessa unidade de saúde e o que ele foi tratar com o médico a pedido de Larissa? Cobrança de um valor de trocas de plantões. Existe no procedimento um Pix feito pelo médico para a conta bancária de Christian. Ou seja, o médico pagou sobre ameaça. Sem sombra de dúvidas. Coagido. A dívida que era da namorada, Larissa. Perfeito. Está na investigação. Vejamos que não é um fato isolado. Vejamos que se tirarmos alguns personagens desse crime, o crime não existiria. O crime não existiria. Se eu tirar a arma de fogo de Christian, o crime existiria? Se eu tirar, Rudinei, a personagens que instigam, que inflamam, que induz violência, o crime existiria? Na sua visão como advogado criminalista, todos os elementos, todos os atos promovidos por Larissa levou a Christian a tomar essa infeliz decisão? Sim. E você falou advogado criminalista, Rudinei. Eu quero dizer à sociedade brasileira que esse caso não é de Guarabira, esse caso é do Brasil. Eu quero dizer que eu sou advogado criminalista. Eu quero dizer que eu visto essa beca que está aqui ao nosso lado, esse manto sagrado, para defender a liberdade. Eu sou aquele advogado que abraça o réu, que beija o réu, que eu peço ao réu, a sua dor é minha agora. Mas eu, advogado criminalista, este processo eu escolhi o lado da vida. Eu escolhi o lado de enxugar com essa beca as lágrimas de uma família. Eu escolhi esse processo porque eu quero restituir a dignidade de uma família enlutada. Esse processo, não há outro caminho que não seja o que está estampado na entrada da nossa cidade, no outdoor que foi criado pela sociedade, onde Rubens e Tia Rosélia não deram R$1. A sociedade voluntariamente construiu um outdoor por Rubinho, pela verdade e pela justiça. Adesivos foram criados, confeccionados, de maneira saindo, brotando do coração das pessoas. É uma campanha, é um coletivo inconformado, incendiado por uma dor que não passa. O artigo 29 do Código Penal, Rudinei, ele fala: quem de qualquer forma pratica um ato criminoso incorrerá na pena combinada. Quem de qualquer forma contribui, apertando aquele gatilho, decidindo a vida de um ser humano, responde. Aquele que estimula, que instiga, aquele que cria todo o cenário de violência dentro da festa, aquele que armazena a arma no seu carro. Cristo não poderia andar armado na festa, existe uma segurança fortíssima dentro do evento. Aquele que contribui de alguma forma responde na forma da lei.
Isso é o que diz o artigo 29 do nosso Código Penal, que os doutrinadores chamam de teoria monista. Há elementos nesse processo já, doutor Neto Gouveia, que essas mensagens, esses relatos, testemunhas, que as atitudes de Larissa ao longo do tempo foram levando esse caso até culminar com o assassinato na cidade de Lagoa Seca? Toda a questão referente a celular, isso está sendo feito num procedimento à parte. Todos os prints, tudo isso está sendo feito, perícias que ainda estão em andamento, mas não precisa nem disso, Rudinei. O relato das testemunhas no procedimento narram isso. Narram um relacionamento tóxico que Rubinho tinha com a sua ex-namorada. Narra um cenário onde Rubinho fez um divórcio com a sua antiga namorada de maneira voluntária. Ele não judicializou, porque quando tem judicialização de um divórcio é porque quando existe conflito de interesses. Ele não. O que foi pedido por ela foi estabelecido no papel, no cartório, extrajudicialmente. Você veja que há relatos de tudo que Rubinho fez para ter paz. E as testemunhas afirmaram que Rubinho não tinha paz. E na sua visão, por que Larissa ela insistia em perseguir de fato, ou em estar sempre em contato com Rubinho, mesmo após o final do relacionamento? É isso que eu queria perguntar a ela, Rubinei. Ter a oportunidade ímpar para que ela falasse a Paraíba. É essa oportunidade que eu queria. Por que tirar a vida de Rubinho se Rubinho sequer tocou em alguém na festa? Por que tirar a vida de Rubinho onde Rubinho não dá um soco? Pelo contrário, Rubinho leva um soco na face. Rubinho tem a sua namorada levando um soco na face, sua cunhada sendo violentada. Ser morto com um tiro certeiro no seu coração, uma bomba explodiu em seu peito, sem nada fazer com ninguém. É isso que eu queria perguntar. É isso que eu queria saber. É essa verdade que o Brasil precisa saber. Na sua visão, o que levou o Ministério Público nas últimas horas a indiciar, a colocar no meio do processo, até então só o Christian tinha sido citado, o que levou o Ministério Público a incluir Larissa no processo? O direito é a ciência da interpretação. Justiça não é um ato de ciência, é um ato de consciência, como dizia o grande promotor Roberto Lira. O que fez o Ministério Público enxergar esse processo foi o grau de autonomia funcional e de independência daquela instituição. O Ministério Público, ele aponta elementos da denúncia que são evidentes, que são cristalinos do casal na empreitada criminosa. O delegado não fazer é uma visão da autoridade policial que o inquérito é uma peça dispensável. É um procedimento administrativo. É um procedimento... A denúncia não. A denúncia ela tem que ter dois elementos. A materialidade. O corpo estendido de Rubinho naquele barro em Lagoa Seca. A materialidade. A certidão de óbito. A materialidade, a necropsia que foi feita naquele homem indefeso no chão. A prova da materialidade. E a promotora precisa indício suficiente de autoria ou participação. Indícios suficientes de autoria ou participação. E o Ministério Público enxergou isso no processo. E o Ministério Público ele trouxe uma interpretação não baseada em clamor de A, de B da sociedade, não. Foi uma fundamentação legal, jurídica. Foi uma fundamentação certeira na prova dos autos. O Ministério Público da Paraíba apontou elementos que configuram a participação de quem executa, de quem instiga, de quem traz todo o cenário. Isso não é um fato trazido de uma possibilidade, é um fato real. E vejamos que estamos na fase embrionária do processo. Muita coisa vai chegar. Estamos na fase inicial.
É essa perspectiva que nós, como assistente de acusação, abraçamos o contexto trazido pelo Ministério Público. Como o senhor entende que será o próximo passo do Ministério Público e da Justiça da Paraíba depois da inclusão da Larissa no processo? A juíza de direito do júri de Campina Grande, próximo passo, ela lê a denúncia, na minha visão, ela deverá receber a denúncia. Recebendo a denúncia, Rudinei, os réus serão chamados ao processo para que eles, através dos seus advogados, tenham prazo de 10 dias para fazer a sua defesa, o que a lei chama de resposta à acusação, onde poderá rolar testemunhas, fazer todo o direito legítimo de defesa. Sem defesa não tem processo. Sem advogado não há justiça. É questão protocolar. E o próximo passo é esse. Os réus serão chamados para oferecer sua defesa, trazer suas provas e a juíza marcará a audiência de instrução e julgamento, onde serão ouvidas as testemunhas do Ministério Público, as testemunhas da defesa, o interrogatório dos réus, onde eles poderão exercer o direito constitucional ao silêncio, mas eu espero que eles falem, que a Paraíba, o Brasil precisa ouvir isso. E no final, a juíza decidirá através de uma sentença de pronúncia, ou seja, levando os réus ao sagrado Tribunal Popular, que é o Tribunal do Júri, que é o tribunal onde se julga as tragédias humanas, que é o tribunal onde o povo se reúne, julgando os crimes de sangue da sociedade. Na sua visão, os dois, o Christian e a Larissa, ambos irão a júri popular? Eu acredito, dentro de mim, que se eles são inocentes, falem para o povo no júri. Se eles são inocentes, de fato, olhem nos olhos dos jurados de Campina Grande e digam que é um erro estar ali. Queria muito ouvi-los. Queria muito ter essa oportunidade ímpar, que eles pudessem falar e dizer que não foi daquela forma. A crença que eu tenho é que o desejo que eu tenho, queria muito a realização desse júri. Queria muito poder fazer o júri com a camisa Justiça por Rubinho. Queria muito poder pedir a Rubens uma camisa social, uma camisa de Rubinho, para que eu fizesse o júri com ela. Para que Rubinho, quando eu suasse, o cheiro dele exalasse naquele plenário. Para que Rubinho não fosse somente um cheiro. Para que Rubinho não fosse tão somente uma lembrança, um retrato numa parede, uma cadeira vazia no café da manhã, no almoço e no jantar. Para que nós pedimos a Campina Grande que naquele julgamento os jurados fizessem justiça e a família em comunhão, e a família no cenário de uma carreata, todos unidos, fosse ao túmulo de Rubinho. Na lápide gelada, aquele mármore, ajoelhasse e depositasse aquela sentença, dizendo: Campina fez justiça. Campina mostrou que é grande não só no nome. É esse momento que eu espero. É esse momento que a família de Rubinho espera. É esse momento que Guarabira, Paraíba e o Brasil e o mundo aguarda. Doutor Neto Gouveia, para a gente se encaminhar para o final dessa conversa, dessa entrevista, esse caso que o senhor defende do Rubinho, de certa forma, ele é, para o senhor, para a Justiça da Paraíba e para a Justiça brasileira, um espelho para casos como esse que existem pelo Brasil ainda não julgados, casos como esse que estão acontecendo em algumas partes do país e que possam chegar à luz da informação e, de certa forma, o próprio Ministério Público atuar em outras situações parecidas como essa e fazer justiça como tendo a visão
de quem está vendo esse caso sendo propagado pelo Brasil, que ele possa virar um caso emblemático no país? Tem que ser um espelho para todas as famílias que estão nesse momento nos assistindo, Rudinei. Um pai, uma mãe que perdeu um ente querido, que perdeu a descrença na justiça, que perdeu a esperança na justiça dos homens, corram atrás. Lutem. A justiça, ela existe para que nós possamos ter esperança nela. A justiça é feita por homens, por personagens, mas precisa ser provocada. A justiça é um instituto inerte, mas precisa de que alguém bata as portas dela, dizendo: aqui tem a prova, aqui tem outra prova, aqui tem isso, vamos para cima, vamos dentro da lei, fazendo não vingança, porque muitas pessoas querem atos de violência. Não! Se Rubinho em vida era um homem pacífico, sejamos um pedaço de Rubinho. Sejamos uma lembrança, um sorriso de um homem grande em estatura e em coração. Sejamos um pedaço de Rubinho que nós possamos trazer, exalar felicidade. Sejamos um instrumento de paz. A família de Rubinho e outras famílias acreditem no potencial da justiça brasileira. A justiça não é sinônimo de desesperança, da falta de credibilidade. Não! Temos um judiciário ativo e proativo. Lutem pelos seus direitos. Eu sempre digo, existe com ética, com respeito e com responsabilidade. Toda conquista humana sem ética tem um sabor amargo da ausência de mérito. Eu estou nesse processo com um coração de lado de fora do peito. Eu estou com esse processo, Rudinei Araújo, com um coração inflamado e com um coração incendiado pelo amor à minha profissão. Que sou advogado, utilizo essa beca para pedir a liberdade, mas neste processo de Rubinho, vestirei essa beca com o coração pedindo a justiça por quem fez isso, por um homem que só soube amar. Para a gente fechar, esse caso, doutor Neto, o caso do Rubinho, já está marcado na história do Estado, na história de Guarabira, do Brejo e também, como eu já disse anteriormente, do Brasil, mas, de certa forma, ele é um caso que parece até, isso aí é uma visão minha do caso, parece até cena de novela, parece até história de filme, né? Nós já assistimos por diversas oportunidades histórias contadas nas telas de casa ou do cinema com contextos narrados parecidos com esse. Não vou dizer que isso foi planejado baseado nas telas, mas se assemelha muito a filmes ou novelas que nós já assistimos no passado. Infelizmente, Rudinei, é um cinema da vida real. Infelizmente, os personagens desse filme são personagens de carne e osso, não são atores, são pessoas reais. Infelizmente, é um cinema que narra uma tragédia, como já diziam os gregos, as emoções humanas, de um cenário realístico. Esse cinema que nós estamos falando deixou uma cadeira vazia para sempre em uma casa. Esse cinema que nós estamos falando é aquele abraço que Rubens, tia Roseli, deu naquela cama de Rubinho, onde tia Roseli se abraçou com aquele lençol e o travesseiro. Meu filho, hoje é um cheiro. Esse cinema, Rudinei, da vida real, é o pai de Rubinho dizer: Neto, eu estou derretendo. Eu não tenho mais rumo na minha vida. E esse cinema da vida real, a gente vai fechar as cortinas com o sentimento de uma palavra tão mágica: esperança. Doutor Neto, agradecer ao senhor pela atenção, à nossa equipe, e espero que esse caso possa ser desenrolado da melhor forma possível, que a justiça possa ser feita e que o povo de Guarabira, da Paraíba e do Brasil possa ouvir e assistir a suas palavras, que possam também, né, de certa forma, estar irmanados com toda essa dor da família do Rubinho e com tudo que ainda virá pela frente em relação a esse processo.
Rudinei, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando nesse instrumento de tamanha audiência. São os seus projetos, inspirados no seu pai, que está ao lado de Rubinho nesse momento, no plano celestial. Roberto, pai de Rudinei, registrou a minha infância, registrou os meus sorrisos ao lado de minha família desde pequeno. Roberto Araújo trouxe a eternização, eternizou memórias de minha família. E Roberto está ao lado do meu pai, José Maria. Roberto está ao lado de Rubinho lá em cima, no jardim do céu. Quem sabe neste momento nos assistindo, Rudinei. Quem sabe nesse momento, os três lá em cima, sorrindo para a gente e dizendo: Rudinei, entrevista Neto, Neto fala de Rubinho. E entre Rudinei e Neto existe um sentimento unido, baseado no que chamamos de justiça. Muito obrigado.